De volta com a parte número 4 do documentário O Segredo dos Grandes Ocultistas Revelado. Eu queria fazer uma pausa no andamento. Eu já iria entrar agora no assunto os livros de Eliphas Levi. A gente ia começar a abordar a chave dos grandes mistérios de Eliphas Levi. Eu já tinha feito alguns recortes das falas do audiobook para a gente poder começar a estudar um pouco da concepção do oculto segundo Eliphas Levi. Mas no decorrer agora andei recebendo mensagens, conversando com pessoas e também lendo outros comentários e trechos de obras de autores do oculto. Eu achei relevante pegar esse vídeo aqui para a gente trabalhar rapidamente, um vídeo curto eu pretendo fazer, para a gente trabalhar uma questão que é importante. Não tem como a gente continuar sem dar uma paginada nesse assunto, porque ele realmente está na raiz da coisa, que é a questão da Cabala. A Cabala, ela está na raiz mais extrema disso que chamamos de mistérios, disso que chamamos de conhecimento esotérico, que ele é vasto, é múltiplo, né? Existe uma multiplicidade enorme dentro do ramo dos mistérios, mas se formos traçar as raízes, a gente vai chegar sempre naquelas bases mais fundamentais, que é a Cabala, a alquimia, a astrologia, magia e geometria sagrada. São alguns dos eixos que é o fundamento. Depois isso se desmembra, né, no decorrer da história da humanidade. Isso se desmembra numa multiplicidade enorme de vertentes e subclassificações do mundo do esotérico. Mas a essência de todas as coisas basicamente é a Cabala, ou seja, esse sistema que é a Cabala. É que está difícil de explicar, difícil de entender. Eu não sou um especialista em Cabala, essa é a grande questão, né? Eu conheço o sistema por cima, eu conseguiria até trabalhar um pouco com o sistema. Eu conheço as 22 letras, o alfabeto, consigo fazer a redução de alguns nomes, mas eu não sou um especialista em Cabala. Eu conheço a árvore da vida, as sefirotes, eu conheço algumas das representações dessas sefirotes, o que cada uma delas significa, como que a luz astral, o Ein Sof, se emana através das sefirotes até alcançar o reino, que é a parte de baixo, né? Eu conheço um pouco da história, mas por cima, não sou um especialista em Cabala. E o objetivo aqui também não é um documentário só sobre Cabala, né? Estamos aqui numa série de documentários para fazer aqui um apanhado histórico sobre o oculto, sobre o conhecimento esotérico e hermético, mas é um apanhado geral. Tem muitos assuntos ainda para trabalhar, para no final a gente conseguir criar uma síntese acerca disso tudo. Inclusive, abrindo aspas aqui, eu queria só comentar que eu não sou especialista em Cabala, não sou especialista em astrologia, numerologia, ou qualquer outra área. Vamos dizer que uma das minhas maiores facilidades que eu sempre tive é de síntese e não de especialidade em particulares. Por exemplo, usando a analogia da música, eu não sou um grande guitarrista, por exemplo. Nunca fui um guitarrista especialista daqueles que sobe e desce nas notas em alta velocidade, que vive e respira guitarra. Eu sei tocar um pouco de guitarra, eu sei tocar um pouco de baixo, um pouco de bateria, um pouco de teclado, um pouco de instrumentos de sopro. E eu não sou absoluto especialista aficionado, sabe? Aquela pessoa que treina um instrumento a vida inteira e é aficionado por aquilo, se torna um ultra especialista naquilo. A minha habilidade nunca foi essa. Eu não sou um especialista em nenhum desses instrumentos, mas eu conheço um pouco de cada, de forma que no final a minha capacidade de síntese, de reunir todos os particulares e alcançar uma síntese do todo, é a facilidade que eu tenho com as coisas. Então eu acabei, por exemplo, no mundo da música virando produtor musical. Em vez de ser um músico especialista, um instrumentista especialista, como a maioria dos meus amigos virou, eu me tornei um produtor musical devido a essa capacidade de sintetizar vários elementos em um só. Essa música, por exemplo, que vocês estão ouvindo, é resultado disso. Você vê todo o labor, né, de instrumentos concretizados numa síntese final. Então, utilizei essa parábola da música só para vocês entenderem qual que é o processo desses documentários que eu estou fazendo aqui. É para a gente tentar, no final, concluir algo de uma série de particulares dos quais
nós podemos conhecer um pouquinho de cada. A Cabala, a ideia é a seguinte: é um sistema intelectual, um sistema de conhecimento, onde utiliza-se o próprio verbo, onde utiliza-se o próprio logos, ou seja, essa essência que os ocultistas tanto falam, que é o próprio intelecto que nos diferencia do animal, né? Esse intelecto se converte na capacidade do homem de criar signos, de representar o real em um universo verbal, em um universo linguístico, intelectual, né? Metafísico puramente, ou seja, não, você traduz a natureza, você traduz aquilo que está aqui manifesto numa linguagem simbólica. O ser humano tem habilidade grande em fazer isso, e a Cabala é a maior expressão disso, onde o ser humano traduziu toda a realidade fundamental de Deus e do universo em um sistema intelectual, linguístico, onde através de signos e representações você tenta compreender a esfera do todo, do real, de Deus e do universo e da criação na sua maior e excelente forma, né? Você codifica isso num sistema de compreensão intelectual e linguístico. Ou seja, você tem o alfabeto da Cabala com seus 22 signos fundamentais, e através dos números você vai fazendo as reduções. Por exemplo, nos nomes, você pega um nome, por exemplo, Jeová, e você vê qual número que cai cada letra, aí você faz as somas e as reduções e chega em números finais. E através dessas letras especiais, dessas 22 letras, você vai, os cabalistas eles vão fazendo analogias, chegando a conclusões, aonde o sistema mais ou menos parecido com a numerologia, né? Na verdade, a numerologia veio da Cabala. Você utiliza correlações entre os números e funções matemáticas e interpretações, no qual você chega a conclusões acerca de muitas coisas, através dessa arte dos números e das representações e dos signos, dos símbolos. É disso que se trata a Cabala. Então, assim, você tem os 22 arcanos, ou os 22 signos especiais da Cabala, são conhecidos também como os arcanos maiores do tarô, e através desses 22 números, 22 letras ou arcanos, associados aos 9 números, né, do 1 ao 9, você, através dessa associação é que você vai fazer as reduções nos nomes. O 1 ao 9, somado ao 22, você chega ao número 32, que são os 32 caminhos máximos para se alcançar a iluminação. Basicamente é daí que vem a ideia dos 32 graus da maçonaria, e no 33 é quando você alcança o topo da história, né? O número 32 você tem o número 22 e o número 32, né, que é a soma do 22 com os 9. Você tem um número muito importante, não só dentro da Cabala, mas dentro de todas as ordens e mistérios de iniciação ao oculto, à magia, ao esotérico. O número 32 é importante, assim como o 22 também. O 33 também, né, muito utilizado na maçonaria, em algumas escolas por aí afora. O número 33 também tem uma importância forte. Esse estudo segue um princípio semelhante ao usado nos mapas astrológicos, só que ao invés de mostrar as influências de posições planetárias em um mapa astral, mostra as influências dos números associados ao nome e ao nascimento de cada pessoa, bem como associando características que podem influenciar positivamente e negativamente e que a pessoa pode trazer nesse mapa numerológico. Ou seja, a prática da magia ou da Cabala é muito semelhante com várias artes da magia, né? Então a Cabala, você utiliza signos, números e letras para prever o futuro, prever coisas e ter conhecimentos que normalmente você não teria, né? Então você pode alcançar através da redução dos números, através dos nomes, né? Você tem um nome, você faz a redução numeral e você chega a números fundamentais. Cada número possui um significado, você associa esses significados e você consegue compreender esferas mais sutis da realidade, como prever o futuro, prever coisas da vida de uma pessoa, por exemplo, né? Ou seja, Cabala, tarô,
quiromancia, numerologia, astrologia, são diferentes formas de compreender, de alcançar respostas que através de métodos comuns você não alcançaria. No seu dia a dia você não alcança esses conhecimentos que você alcança através da análise intelectual lógica, né, desses sistemas de compreensão da esfera universal. Tanto a cabala, quanto a numerologia, quanto quiromancia, tarô, todas elas derivam no fundo da mesma essência que é a cabala. É a arte mais, acho que entre o tarô, a quiromancia, entre todas as formas de adivinhação, a cabala é a essência de todas, é a mais profunda, né? Originada dos judeus, foram os judeus que começaram a cabala. A cabala ela é judaica, ela tem origens judaicas, disse que começou com Abraão, depois com a criação do Talmud e do Yud-Sefet Yetzirah, que é também um dos livros sobre onde se desenvolveu o que é conhecido como os mistérios dos judeus, né? Tanto a Torá nem tanto, né? Mas o Talmud, principalmente o Sefer Yetzirah, são de suma importância na construção histórica dessa arte secreta dos judeus, né? Agora, falando sobre a árvore da vida, que é um sistema simbólico para representar como que o princípio universal, né, que no geral os hermetistas chamam de luz astral, fluido cósmico universal, como que Deus, o processo de criação não foi simples, né? Segundo essa lógica toda da cabala, não é que Deus fez assim e nasceu o universo. O fluido cósmico, a luz, o Ein Sof, o nome mais certo, né? Você tem a cabala, como vocês estão vendo aí, quer dizer, a árvore da vida. No topo você tem a divindade, né? Ein Sof, que é a pura luz, a pura divindade, o ser supremo, o todo, o princípio de tudo, que a gente já vem visto nos vídeos, né? Tudo vem daí. O Arqué dos gregos, a luz astral de Eliphas Levi, o fluido cósmico, o éter, no mesmerismo é o magnetismo animal, essa energia universal que permeia tudo, né, que é a própria essência do eterno, do Criador, de Deus, né, do arquiteto, aquela coisa toda. Então, na cabala é chamado de Ein Sof. Eu não sei direito qual que é a tradução, eu acho que é Suprema Luz, alguma coisa do gênero. Ein Sof, acho que Sof é luz, eu não tenho certeza, tá? Não sou especialista, mas acho que tem a ver com luz. Esse princípio divino primordial fica no topo da árvore da vida, ele vem preenchendo através dos caminhos, ele vem preenchendo as Zefirotes, que são essas esferas, né, simbólicas, né? Vem preenchendo cada esfera tem uma significação, e ele vem preenchendo as esferas, que são os níveis entre a parte de baixo, que seria a bola final, a esfera final, a Zefirote final, que é o reino, a parte física, o universo físico, material, sensível, onde vive o homem, e cada Zefirote é uma emanação do reino em Deus, ou de Deus no reino, na verdade sempre descendo, né? Porque a luz ela vem descendo e preenchendo todos os níveis mentais, espirituais, emocionais, até chegar na parte mais densa da coisa, que é a matéria, que é o reino, que é a última esfera. Então é bem complexa a árvore da vida, na verdade. Cada Zefirot tem todo um entendimento sobre o significado de cada uma delas, a correlação entre essas esferas, e é um estudo que necessita uma vida inteira para compreender toda essa significação da cabala, né? Eu estou aqui só colocando de forma geral para a gente entender um pouco do assunto. E por enquanto acho que é o suficiente. Como eu falei, esse é um vídeo rápido, só para a gente ter uma noção de que a cabala está extremamente relacionada com a alquimia, com a geometria sagrada. Mas como assim com a alquimia e com a geometria sagrada? Eu explico para vocês. A árvore da vida é uma coisa muito interessante. Eu já ia até parar esse vídeo, mas só vou dar essa pincelada final. A árvore da vida que vocês estão vendo aí, ela não é simplesmente alguém chegou e falou, vou desenhar as bolinhas, fazer uns risquinhos e fazer um negocinho bonitinho. Não é. Ela é extraída também
da geometria sagrada. Como eu falei para vocês desde o início dessa série, a geometria sagrada é o fundamento de todas as coisas. Por mais importante que seja a Cabala, na minha opinião aqui de quem está apreciando só esse assunto todo, a minha opinião é de que a geometria sagrada ainda continua sendo o fundamento de todo o mistério. Porque a própria árvore da vida, ela é extraída da geometria sagrada. Se você translar os círculos com o compasso e montar montar a flor da vida, você consegue extrair dali a árvore da vida. Qualquer um que fizer esse translado de círculos e montar a flor da vida, que é a pura e essencial manifestação da grade, da teia, da matriz que dá impressão ao mundo físico, onde o mundo físico está impresso, porque a Cabala é um sistema. Agora, quando você traça uma flor da vida com o seu compasso, você não está diante de um sistema numérico simbológico de representações e significações. Você está diante da estrutura que trança o universo. Quando você está olhando para uma flor da vida, você não está olhando para um sistema de significações, interpretações. Você está olhando realmente para a grade que cobre o nosso mundo físico. Então a própria árvore da vida, ela existe independentemente do ser humano e criar suas conceituações e interpretações dela. Ela não é uma criação da mente humana. Essa estrutura no qual você tem a esfera central que vai emanando para as outras esferas até chegar. Esse posicionamento dessas esferas, ele é extraído da própria grade universal que faz o mundo físico se manifestar, que dá vazão ao mundo físico, né? Então é muito interessante a relação entre a geometria sagrada e a Cabala e a árvore da vida. Então, e com a alquimia também tem tudo a ver a Cabala, porque todo esse processo entre as questões mais sutis e etéreas, né, o éter que se encontra no topo, e como que a matéria vem, essa energia, não é matéria, né, mas essa luz vem se condensando até chegar no reino, que é a parte de baixo da árvore. Todo esse processo de transmutação, de condensação da energia vital universal em matéria, né, isso é alquimia pura. Isso é alquimia pura. A alquimia tem muitos princípios e interpretações e conceitos que são utilizados na Cabala e que emanam da Cabala, podem ser vistos também na alquimia. Bom, a coisa se difunde, né? A Cabala, ela vai ser tomada pelos hermetistas. Os hermetistas vão utilizar a Cabala, então você já tem a Cabala hermética. A Cabala vai se difundir por outras áreas que não só judias. Hoje em dia, mais chegando para a área da modernidade ali do século XIX para cima, creio que ali já começa também as vertentes, as escolas modernas de iniciação aos mistérios, a Golden Dawn, né, a ordem do Amanhecer Dourado, dentre outras escolas, OTO. A OTO é mais voltada para Telema, né? Mas muitas das ordens de iniciação, a Rosa Cruz também, vão adotar o sistema da Cabala para poder alcançar conhecimentos profundos e inserindo a Cabala dentro do seu corpo de conhecimentos esotéricos. A Cabala, ela está difundida hoje em dia em grande número das escolas de iniciação à magia. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo, a importância desse vídeo. Bom, nós continuaremos então na parte 5. E aí creio que sim, iremos na parte 5 ouvir alguns trechos dos livros de Eliphas Levi, principalmente a Chave dos Grandes Mistérios. Quero trabalhar também o Corpus Hermético e seguir no nosso estudo, porque vamos nos aproximar do final dessa história, que vai chegar perto de questões bem contemporâneas, inclusive no Brasil. A gente vai vir até o final dessa história mesmo, passando por todos os temas relacionados aos grandes mistérios e as chaves dos grandes mistérios. Nós nos vemos então na parte 5. Boa tarde, um abraço a todos.